bem? Bom, já vim aqui bater um papo com vocês. Aconteceu comigo sobre depressão pós-parto. Eu não tive exatamente uma depressão pós-parto, tive um começo de depressão pós-parto. E eu posso garantir pra vocês, foram os piores dias da minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém, nem pra minha pior inimiga. Não desejo isso pra ninguém, gente. É horrível, você se sente péssima, você se sente, sabe, a pior pessoa na face da Terra. Então vamos lá, vou começar, né, porque no outro vídeo eu falei demais e eu tive que, gravar de novo porque acabou o espaço, eu tô gravando pelo meu celular. Bom, então vamos lá, eu vou contar desde o começo, como que começou, como que eu descobri e como que acabou. Quando eu ganhei o meu neném, o Cauã, ele, pra muita gente pode parecer besteira, sabe? Mas pra mim não é uma besteira, sabe? Assim que ele nasceu, ele não veio direto pros meus braços, sabe? Ele nasceu, como eu contei no relato do meu parto, tem um vídeo aqui no canal, se você quiser, é só você ir lá nos meus vídeos e assistir o relato do meu parto. Ele tava com 2 voltas de cordão no pescoço e ele não chorou, né, assim que ele nasceu, então eles pegaram ele e colocou ele no oxigênio. Ele ficou um tempinho no oxigênio, depois de um tempinho ele veio pra mim. E só que assim, eu sabia que eu ia ter parto normal, tinha certeza que eu ia ter parto normal, porque eu tive pelo SUS. E só que eu já imaginava aquela cena toda, né, já fantasiava aquilo tudo, tipo, é a clássica cena, né, do bebê sai da barriga da mãe, vem aqui, você abraça, sente cheirinho, toca, aquele primeiro encontro, aquela clássica foto do neném com o rostinho grudado. Eu tinha toda essa imagem na minha cabeça, né, gente? Não aconteceu. Pra muita gente pode parecer, isso é besteira, não foi por causa disso. Tá, não foi por causa disso, mas ajudou, sabe? Eu acho que contribuiu pra aquele vínculo. Não que hoje a gente não tenha aquele vínculo mãe e filho, mas eu acho que contribuiu, sabe? Aquele primeiro vínculo, primeiro toque, primeiro cheiro, primeiro olhar. Aí, gente, ele não veio direto pra mim, veio um tempo depois, tá? Aí, eu achava estranho, porque eu não sentia aquele amor, sabe? Sabe aquele amor? Todo mundo falava, nossa, o primeiro olhar foi aquela emoção, foi amor à primeira vista, e não sei o que tem, aquela coisa toda, sabe? Eu peguei ele, eu achei ele tão diferente daquilo que eu imaginava. Eu imaginava ele de um jeito, ele era doido, ele era pequenininho, ele era miudinho, ele era magrinho. Eu achava que ele ia ser bochechudo, e ele não era, sabe? Mas não que eu não amava, gente, né? Aí tá, né? Passou, aí fui pra casa, uns 7 dias depois, mais ou menos. Uma noite eu acordei, né, de madrugada, e tava todo mundo dormindo. Nessa noite minha mãe tava dormindo lá comigo. E tava todo mundo dormindo, né? E eu peguei e fui trocar a fralda dele, porque a minha sogra costumou trocar a fralda dele de madrugada, né? E daí mamãe, ele tá revira e não dorme. Eu falei, vou trocar a fralda dele pra ver se ele dorme. Eu olhei pra um lado, todo mundo dormindo, sabe? Eu olhei pra ele, de repente me deu uma coisa estranha, uma angústia. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu sou mãe, sabe? Ele é responsabilidade minha, é uma vida que depende de mim. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer tudo sozinha? Eu não tenho ninguém pra me ajudar, gente, que é o maior drama, né? Maior desespero. Aí eu peguei e comecei a chorar, sabe? Assim, do nada, chorei desesperadamente. Ninguém viu, porque tava todo mundo cansado, sabe? Todo mundo exausto. Porque os dias que antecederam meu parto foram dias punk pra todo mundo, sabe? Aí, todo mundo exausto, morrendo de sono, todo mundo cansado, dormindo, e eu lá acordada com ele. E agora o que eu faço? Agora é tudo em cima de mim, é muita coisa, eu não vou conseguir. E chorei, tá? Essa noite passou. Aí um outro dia, à noite também, eu tava amamentando ele e veio a mesma angústia, sabe? A mesma coisa ruim. E foi me dando uma agonia dele ali mamando, sabe? Foi me dando uma coisa ruim. Aí o meu esposo percebeu, só que ele não falou nada.
Aí eu terminei de dar mamar pra ele, eu falei, ai, pega ele. Aí ele pegou, eu me tranquei dentro do banheiro e comecei a chorar. Chorei desesperadamente. Aí eu peguei e falei, não, tem alguma coisa errada. Chamei meu marido. Meu marido veio, entrou dentro do banheiro comigo. E eu comecei a chorar, e só sabia chorar, e chorava. Ele, o que tá acontecendo? E eu só chorando. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tô com uma angústia muito grande, eu tô com um sentimento muito ruim, sabe? Um sentimento de rejeição. Mas, gente, não me julguem, esse sentimento de rejeição não era aquele sentimento tipo, eu não quero meu filho, eu não quero saber dele, eu não quero ele, eu não vou amamentar, eu não quero saber. Não, meu sentimento de rejeição era que eu não queria simplesmente ficar perto dele, sabe? Eu não queria simplesmente cuidar dele, eu não queria ficar perto dele. Era o sentimento que eu tinha, não sei porquê. E aí, sabe, eu não queria ficar perto dele. Aí meu marido pegou e entrou em desespero também, porque ele não sabia o que fazia, né? Aí ele começou a orar, pedir a Deus para tirar isso de mim, que repreendia, que não aceitava. E, sabe, foi pedindo, eu fui me acalmando. Aí, tá, né, saímos do quarto, do banheiro, né? E a gente chegou lá no quarto. Aí ele falou, olha que coisa mais linda, nosso filho, que não sei o que tem. Ai, gente, aí eu me segurei, morrendo de vontade de chorar. Porque, gente, é um misto de tantos sentimentos. Você não sabe o que você tá sentindo. Porque, igual, ao mesmo tempo que eu não queria ficar perto dele, eu pensava, eu tenho que ficar perto dele. Ele é meu filho, ele é meu bebê, ele depende de mim, ele é tão pequenininho, ele é tão frágil. Ele precisa de mim, sabe? Ele precisa que eu dê mamar, ele precisa que eu cuide dele, ele precisa do meu amor, do meu carinho, da minha atenção. E você acha que aquilo nunca vai passar, sabe? Quando eu tava vivendo aquele momento, eu achava que eu nunca ia amar meu filho na minha vida. Eu achava que eu nunca ia querer ficar perto dele, sabe, gente? É um sentimento muito ruim. E ao mesmo tempo você se sente muito culpada. Porque você... eu não deveria estar sentindo isso. Por que eu tô sentindo isso? Eu não queria um filho. Eu queria tanto ele foi tão desejado. Por que agora eu não quero? Sabe? Por quê? Por quê? E aí você fica se perguntando o tempo todo, você fica se culpando, você fica se julgando. E é isso que é pior. Aí eu fui lá pra sala e comecei a chorar, e não parava de chorar. E era um choro bem desesperado. Como diz a Flávia Kalina, sabe aquele choro que você fica... Era esse tipo de choro, gente. Era um choro muito desesperado. E aí o meu sogro falou, liga pra sua mãe, talvez a sua mãe perto de você te acalma. Aí eu fui, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô com sentimento de rejeição, não sei o que tem. Aí ela, não, calma, que você não pode ficar assim, que você não queria tanto um filho? Então, ele tá aí, ele é seu bebezinho, depende de você. Gente, aí que eu desabei. Ai, meu Deus do senhora, aí chorei. Gente, eu dou risada hoje. Mas foi muito, muito difícil, sabe? Igual eu falei, eu não desejo pra ninguém esse sentimento, gente. Pra ninguém. É horrível. Só quem passou sabe. Eu também julgava, sabe? Eu também falava, gente, como é que pode uma mãe não amar seu filho? Como é que pode uma mãe não querer seu filho? É só não engravidar, então. Vai jeito, é só não engravidar. Porque se quis engravidar, então você tem que querer seu filho. Só que não é assim, gente. Não é assim. Sabe? Eu não sei, até hoje eu não sei explicar por que eu tive depressão. Não sei, sabe? É hormônio, é coisa do corpo da gente que... Não sei, sabe? Eu acho que também é coisa que tem que acontecer com a gente. Porque tudo é permissão de Deus. Que é coisa que tem que acontecer com a gente tem que passar. É fase, é obstáculo, mas a gente passa. Tudo passa. Aí minha mãe foi lá, gente, às 3 e pouco da manhã, minha mãe lá. Saiu de lá na casa dela, foi lá em casa, e a casa dela era longe da minha. Foi lá, fez um chazinho pra mim, eu me acalmei e dormi. E ela olhou calma pra mim à noite. Ela só me acordou continuando, acabou o espaço de novo, né, mais uma vez. Eu vou ser mais rápido, porque o outro vídeo já tava com 10 minutos e eu falo demais, né? Deixa eu arrumar minha blusa aqui. Aí, gente, aí tá, né? Ela me acordava só pra me dar mamar.
Aí no outro dia continuou do mesmo jeito. Só que era engraçado que assim, eu passava o dia bem, sabe? Eu passava o dia bem, eu pegava ele, eu cuidava, eu dava mamar, eu dava amor, eu dava carinho, eu dava atenção. Chegava à noite, eu desabava. Aí tá, aí fui na minha consulta com o obstetra, né? Aquela consulta que a gente tem, pós-parto e tal, que eu não sei se é 15 dias depois, não lembro quantos dias depois que é. Aí eu fui e meu marido falou pro obstetra, né, que eu tava passando por isso e tal. Aí o obstetra falou, olha, passa ali e marca consulta com a psicóloga, porque isso é muito sério, vocês não podem deixar, você fica observando. Isso não pode deixar de jeito nenhum, isso é muito sério. Passa ali com a psicóloga e passa ela na consulta o mais rápido possível. Gente, isso é sério, sabe? O meu obstetra, ele não é de dar alarme, assim, por pouca coisa. Então, se ele deu alarme é porque realmente é sério. Aí eu passei pela psicóloga, a gente conseguiu marcar a consulta no mesmo dia, né? Pela gravidade do assunto, né? E ela me passou na frente de todo mundo. Aí eu sentei, eu falei pra ela o que eu tava sentindo. Ela conversou comigo, foi mais um bate-papo, né? Ela conversou comigo, eu contei pra ela do meu parto, que eu fiquei muitos dias sofrendo, dor, e pra lá e pra cá. Ela falou, olha, isso aí com certeza foi por causa do seu parto. Essa depressão, isso que você tá sentindo, porque o meu sentimento de rejeição era unicamente pelo Cauã. Unicamente. E não era o sentimento, eu não quero meu filho, eu não quero ficar perto dele. Era o meu único sentimento, eu não queria ficar perto dele, eu não queria cuidar dele. Sabe, era só isso. E aí, realmente eu não cuidava, minha sogra cuidava dele pra mim. Só que eu não queria, sabe, tipo, contato nenhum com ele. E isso aí era o terrível da história, né? Aí ela conversou comigo, aí ela me explicou, ela falou, isso com certeza foi por causa do seu parto, que mexeu muito com o seu psicológico, foi muito traumático pra você, e eu já tinha medo do parto normal. Então isso juntou que, sabe, desencadeou isso. E outra coisa, gente, se você tá grávida, você quer ter parto normal, ou você não quer ter parto normal, mas você vai ter parto normal, que pelo SUS é obrigado a ter parto normal, é um conselho que eu te dou, se prepara psicologicamente, sabe? Porque o meu problema foi esse. Eu não queria parto normal de jeito nenhum. Eu morria de medo do parto normal, morria de medo, sabe aquele pavor, aquele pânico. Desde que eu descobri que eu tava grávida, não tinha um dia que eu não acordava e não pensava no meu parto. Não, um dia. Isso quando eu não sonhava com o meu parto. Então, assim, gente, eu não queria de jeito nenhum ter um parto normal. Então, sabe, quando, assim, o seu psicológico vai totalmente contra a situação? O meu psicológico é totalmente contra a situação. Eu não queria aceitar que eu ia ter um parto normal. Eu não queria sentir dor, eu não queria isso, não queria aquilo. Besteira. Pura besteira. Porque hoje que eu passei por um parto normal, eu sei que foi o melhor pra mim e foi o melhor pro meu filho. Eu sei que todo aquele medo que eu tinha, todo aquele receio, aquela coisa foi colocado na minha cabeça, gente. Porque isso é colocado na cabeça da gente. E todo mundo você fala, vou ter parto. Nossa, mas parto normal, você é louca. Era desse jeito que as pessoas falavam pra mim. Você é louca? Ai, não, de jeito nenhum, sabe? Gente, não é esse monstro de 7 cabeças, não, parto normal. Sabe? É dolorido? Contração dói pra caramba. E o que eu tinha na minha cabeça era simplesmente, eu não quero ter parto normal, não vou ter parto normal. Agora, como que eu não vou ter parto normal? Eu ia ter parto normal, de qualquer jeito. O menino ia ter que sair. Então, eu não preparei o meu psicológico, porque eu não queria aceitar que eu ia ter um parto normal. Então, eu não me preparei, nem o meu corpo, nem o meu psicológico. Eu simplesmente fui levando. Que for pra nascer, vem de qualquer jeito e não é assim, gente. Se você quer ter um parto normal, se você vai ter um parto normal, prepara principalmente o seu psicológico. Então, gente, prepare o seu psicológico, sabe? Esteja tranquila, porque é difícil? É difícil. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil ser mãe, não é fácil acordar à noite cansada, morrendo de sono, não é fácil amamentar, o peito dói, o peito racha, o peito em pedra, tem muita gente que tem mastite, eu graças a Deus não tive, não é fácil, sabe?
Não é fácil você estar morrendo de sono e ser obrigada a levantar para dar mamar. Não é fácil lidar com cólica, não é fácil lidar com choro, não é fácil lidar com birra, tá? Porque o meu filho já tá na fase da birra. Ele já tá com 1 ano e 1 mês, já tá na fase da birra. Então, gente, não é fácil, sabe? A maternidade não é fácil, mas é maravilhosa, sabe? Perfeito. Eu acho que foi uma das melhores coisas que Deus inventou, a maternidade. É perfeita, é linda, é maravilhosa. Eu amo meu filho, ele é tudo na minha vida. Eu não trocaria a vida que eu tenho hoje por nenhuma outra vida que eu tive antes de ser mãe. Pela psicóloga, eu passei umas 2 vezes, eu tive umas 2 consultas com a psicóloga. E ela conversou comigo, me explicou. E aos poucos eu fui melhorando, gente, sabe? Mas o que realmente me melhorou foi as minhas orações, foi as minhas preces. Eu pedi tanto pra Deus para aquilo tudo passar, sabe? Para aquilo tudo ser uma fase na minha vida, porque Ele é tudo pra mim, sabe? Ele é tudo. Ai, não é possível que eu vou chorar. Ele é tudo pra mim, ele é a minha vida. E hoje, assim, às vezes eu olho pra trás e eu me sinto culpada, sabe? Eu falo, por quê? Sabe, por quê? Na fase que ele mais precisou de mim, que ele era um bebê, que ele era frágil, que ele era indefeso, eu simplesmente não queria ele. E eu quis ficar grávida, eu quis ser mãe, eu quis ter ele. Então, mas eu sei que não foi culpa minha, sabe? Eu tento não ficar me martirizando tanto, porque eu sei que não foi porque eu quis, momento algum, gente. Momento algum foi porque eu quis, sabe? E um conselho que a minha psicóloga deu e que eu dou pra vocês: evita ficar contando pras pessoas, sabe? Não que você tem que guardar pra você e não contar pra ninguém, sabe? Igual eu contei pro meu marido só, sabe? Acabou se esparramando pro resto da família, mas eu contei pra ele, sabe? E aí a minha mãe, eu tenho certeza que não foi com essa intenção, sabe? Mas aí minha mãe contou pra minha avó, contou pra minha tia, contou pra todo mundo. Aí, enfim, todo mundo da família tava sabendo. E eu até escutei uma piadinha, né? Uma tia minha, eu cheguei lá, ela virou pra mim e falou assim: e aí, não tá com vontade de afogar o bebê na banheira mais não? Já passou? Sabe, gente? Super desnecessário. Super desnecessário e... né? Sem não tô olhando pra lá, porque ela tá mexendo, acho que ele vai acordar. Acordou já. Aí, gente, então é isso. Vem cá, né, mamãe? Só um minutinho. Tive que pegar ele lá, né? Bom, gente, então é isso. É o conselho que eu dou pra vocês, sabe? Evita ficar contando pras pessoas, assim, de fora, sabe? As pessoas que você sabe que não vai acrescentar nada, sabe? Que só vai atrapalhar, ou que vai fazer, tipo, um comentário desse que eu escutei. Porque as pessoas julgam, sabe? As pessoas não entendem. Ah, mas por quê? Ela é mãe? Ela deveria amar o filho dela. Por que ela não ama? E as pessoas não entendem, nunca vão entender, sabe? E a gente só entende quando a gente passa por isso. E às vezes não precisa nem passar pra gente entender, né, gente? Eu, no caso, eu julgava também, mas depois que eu passei por isso, eu sei que não é nem um pouco por vontade da mãe e é o destino, né? São coisas que acontecem com a gente. Mas passa, tá? Se você tá passando por isso, não se preocupe, passa. É só uma fase, é só um tempo. É claro, você tem que procurar um especialista, você tem que se cuidar, sabe? Você tem que se preocupar. Mas passa. Tudo passa e essa fase ruim vai passar. E principalmente, gente, como eu tava falando, ela acordou, oração, gente, sabe? Peça a Deus, porque eu tenho certeza que Deus não quer que você tenha esse sentimento na sua vida, esse sentimento pelo seu filho. Eu pedi muito pra Deus tirar isso do meu coração, sabe? Pedi muito, muito pra que isso passasse logo, porque eu queria muito amar meu filho, eu queria muito cuidar dele, eu queria muito ser a mãe que ele merece. E passou, gente, sabe? Passou. Durou acho que uns 15 dias, ou menos, eu acho que não durou isso tudo não.
Mas graças a Deus passou e hoje está aqui. Estamos aqui firme e forte. Né, meu amor? Morrendo de sono. Não chora não, olha lá você, ó. Olha lá que coisa mais linda. Bom, gente, então é isso. Eu já falei demais. Esse vídeo já deu 11 minutos, o outro já deu 10. Então é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. Faz tchau. Faz tchau. Faz tchau. Tchau. Faz. Tchau. Tchau.